Então, para começar a série, vamos falar um pouco sobre a força de atrito, né? Vocês já devem ter percebido que ela é essencial na locomoção dos robôs. Para exemplificar, como vocês podem perceber a força de atrito, né? Se eu der um petelequinho aqui na borracha, ela vai parar, ela vai andar um pouco e vai parar. Se não tivesse a força de atrito, ela não ia parar. Mas justamente o que faz ela parar é porque na borracha e na superfície existe uma série de defeitos, existe rugosidade. Aqui eu vou desenhar o chão, né? Aqui é o chão. E o que acontece? Esse chão, ele é cheio de rugosidade. É todo cheio de defeito a superfície, de deformação, é uma superfície toda irregular. Aí você tem o nosso objeto, que no caso é a borracha. E a borracha, vou até desenhar redondinho aqui. Como é que é? Do outro lado ela também tem defeito. Aí, tá quase um slime. Tá quase um slime, né? Tem um slime. Ignorem, isso não é um slime, isso é uma borracha. Aqui é uma borracha. Então o que acontece? Ela tá cheia de defeitos de superfície. Se eu aplicar uma força, eu vou colocar em vermelho aqui. Aqui é a força que eu aplico na borracha. Eu aplico uma força na borracha, desse lado. O que acontece? A borracha, eu vou indicar aqui na outra seta o sentido do movimento. Nesse caso, o movimento vai ser nesse sentido aqui. Porque se a gente vir aqui e der o peteleco, né? Ela vai para lá. Se ela vai para lá, o movimento é para lá. Então, até para exemplificar, eu vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser o movimento dela. E aqui, uma força F. O que acontece? O que é a força de atrito? Devido a essa rugosidade, as superfícies elas vão encaixar uma na outra. E isso vai dificultar a movimentação, o deslizamento entre as superfícies. Então, se eu fizer uma força para cá, vai surgir uma força contrária, que atua aqui, tangencial à superfície. Essa força a gente vai chamar de FAT. Essa é a força de atrito. Quando eu dou o peteleco, essa força ganhou dessa, quando eu comecei a dar o movimento. Mas depois que eu dei o peteleco, a força saiu. Mas o atrito continuou, porque ele é contrário ao movimento. Então ele continua até, como é uma força para cá e o movimento está para lá, ela vai diminuir até a força de atrito ficar em zero. Outro fenômeno que vocês já devem ter percebido com relação à força de atrito é esse aqui. Se eu colocar a borracha aqui e fizer uma pressão aqui, né, um peso, colocar um peso em cima dela, o que vai acontecer? Vai ficar mais difícil. Aqui no caso ela está deslizando por causa da folha, mas se eu tirar a folha, e eu vou ter que fazer uma força muito maior aqui para tirar ela do repouso. Enquanto que aqui, se ela não tiver peso, facilmente eu consigo tirar ela do repouso. Aqui eu tenho que fazer bastante força. Quanto mais força eu colocar aqui em cima, mais força eu tenho que fazer aqui, para ela poder entrar em movimento. Agora, não sei se vocês já perceberam que quando a gente tenta empurrar um armário, né, você tem que fazer uma força maior para ele sair. Tipo, você vai empurrar o armário, você coloca força, até que uma hora ele começa a andar. Quando ele começa a andar, parece que a força diminui, fica muito mais fácil de empurrar ele. Isso se deve ao fato que essa daqui é a dinâmica, né? Quando ele está em movimento. Quando ele não está em movimento, o que está em ação, né, em jogo, é a força de atrito estática. Ou seja, essas forças elas são diferentes, elas se comportam um pouco diferente. Você tenta, né? Você aplica a força até as superfícies elas começarem a escorregar entre si, você vai ter que fazer uma força muito maior. Para ficar mais claro o comportamento, eu vou colocar eles no gráfico aqui, né? Imagine que você está lá empurrando o armário, né? O que acontece? Você aplicou uma força zero no armário. Você ainda não começou a empurrar. Então a força de atrito, ela é zero. À medida que você vai aplicando uma força no armário, o que vai acontecendo? A força de atrito, ela vai subindo. Até que chega um ponto que
fica mais fácil de empurrar o armário. O que acontece? Esse ponto aqui, o que acontece? Até esse ponto máximo é uma força de atrito. Depois desse ponto, que ficou mais fácil, é outra força de atrito. Ou seja, aqui a gente tem atuando a força de atrito estática. Finge que isso aqui é um E, tá? Enquanto que no outro ponto, nessa outra região, você tem a força de atrito dinâmica. Interessante, né? À medida que você vai aumentando a força, vai aumentando a FAT até um valor máximo. Esse valor máximo a gente pode colocar aqui no gráfico, né? Esse valor máximo a gente chama de FAT máxima, né? Ou seja, é o valor máximo da força de atrito estática. Já a força de atrito dinâmica, ela não tem um máximo, ela é constante. Ela vai permanecer naquele valor. Então o que acontece? Você vai aumentar a força, vai aumentar a força de atrito. Nesse caso, a estática. Quando a superfície ela está na iminência de movimento, ela está começando a querer deslizar, né? Esse ponto aqui a gente chama de FAT máxima, de a força de atrito estática máxima. E se eu colocar um pouquinho mais de força, ela passa para dinâmica. E esse é o comportamento da força de atrito, né? Se definiu algumas leis que explicam bem como é que se comporta a força de atrito, que são chamadas de leis empíricas do atrito. A primeira, né? A força de atrito, ela se opõe ao movimento ou à tendência de movimento, que nem eu exemplifiquei aqui nesse caso, né? A próxima lei empírica é a mais importante, talvez, que ela fala sobre qual é o valor da força de atrito. Essa lei diz o seguinte, que a força de atrito é igual a μ vezes a normal, que é um vetor, que é um vetor. O que seria cada coisa? Que a força F aqui é um coeficiente que depende da superfície. Se ele for 0, não tem força de atrito. Se ele for 1, a força é máxima. A força de atrito é um valor muito alto. Mas esse aqui, ele não depende de nenhuma outra variável. Esse daqui, ele só depende do tipo da superfície. Aqui, ó. Se for a borracha e o papel, esse coeficiente de atrito, que a gente chama, ele vai ser de um valor. Agora aqui na madeira vai ser outra. Se for o papel e a madeira, vai ser outro. Depende do tipo de superfície em contato. A próxima lei empírica do atrito, ele diz que a força de atrito ela não depende da área de contato. Então, tanto faz assim ou assim, a força de atrito vai ser a mesma para essa borracha. É só olhar aqui, né? Só depende de ser uma borracha com uma mesa de madeira e depende da normal, que nesse caso é só o peso da borracha. O peso é igual ao normal, porque se o peso fosse maior que a normal, a borracha atravessava a mesa, ela deformava a mesa. Agora, se a normal fosse maior que a borracha pulava, mas não é o que a gente percebe, né? E a outra é que a força de atrito não depende da velocidade. Você não está vendo aqui velocidade. A força é F, né? A gente pode escrever como... Nossa, perdão, eu esqueci do AT aqui. Desculpe aí, pessoal. Eu esqueci de colocar o FAT, né? Que é a força de atrito. Então, a FAT é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E aqui, se a gente abrir isso daqui, né? Considerando que você vai ter duas forças de atrito diferentes, a estática e a dinâmica, o que a gente pode fazer? Que a FAT, ela vai ser, até aqui, né? Ela vai ser igual à força F. Só que tem esse valor máximo. Então, a FAT estática máxima, para não ter que escrever tudo isso aqui, ao longo dos exemplos eu vou colocar só FAT e E aqui. Beleza? Vai ser o μ estático vezes a normal. Então, o que vai alterar entre os dois tipos de força de atrito, né, vai ser o coeficiente de atrito. Esse coeficiente geralmente é maior que o outro coeficiente. Aqui, se a gente escrever a FAT dinâmica, né, é igual ao μ dinâmico
peso é normal. Então, o que vai acontecer é que o Mi estático vai ser maior ou igual, às vezes pode ser igual, ao Mi dinâmico. Agora eu vou falar sobre o atrito nas rodas, né? Desenhando aqui o chão. Vou desenhar grande aqui. O chãozinho. E agora aqui a roda, né? Espero que saia um círculo. Aí. Aqui a roda, aqui é o eixo. Belezinha. Como é que atua na roda, né? O que acontece? O motor, ele está conectado aqui no eixo da roda. Então, digamos que ele faça um torque aqui, nesse sentido. Ele aplica um torque, um momento. O que vai acontecer? Essa superfície da roda, ela vai tender a deslizar sobre o chão. E qual é o deslizamento? Ela vai para cá, ela faz uma força. É mais simples explicar aqui, né? Se eu colocar força aqui. Ela faz uma força que nós vamos chamar de Ft, que é a força tangencial. O que acontece na roda? Ela faz uma força para trás. Beleza? Só que olha a loucura disso daqui. Olha só a loucura. O movimento, se acontecer isso, o movimento vai ser para frente. Ou seja, a velocidade do robô vai ser para frente. Ou seja, para você ir para frente, você tem que empurrar o chão para trás. Para ficar mais claro, imagine que você vai andar. Quando você anda, você está empurrando o chão para trás, né? E você está indo para frente. O que a gente pode tirar de conclusão disso? Não é você que está indo para frente. Você não está se jogando para frente. É o chão que está te empurrando para frente. Tanto é que se você andar no local, no gelo, ou no local ensaboado, se você empurrar o chão para trás, o seu pé simplesmente escorrega. Que tipo de atrito é esse? É o atrito dinâmico. Força de atrito dinâmico. O seu pé escorrega para trás. Então a gente está dependendo do atrito estático para poder andar para frente. Mas não porque você se joga para frente. Não é você que faz a força para ir para frente. É o chão que joga você para frente. Ou seja, deixa eu colocar numa cor, mas vou colocar no vídeo aqui. O chão, a roda empurra o chão para trás e o chão empurra a roda para frente, que eu vou chamar aqui de força de atrito dinâmica. Porque o que acontece? Se você... Exatamente aquele gráfico, eu vou até colocar aqui do lado para você perceber onde eu quero chegar. Aqui a gente tem a força de atrito. E aqui a gente tem o Ft, né, que eu coloquei aqui. Se eu aumentar o Ft, eu estou acelerando lá o motor. Aumenta, aumenta, aumenta. Chega nesse valor aqui, o que acontece? Deixa de ser estático e vira dinâmico. Ou seja, a força de atrito ela cai um pouco. E a roda começa a patinar. Então, é importante no seu projeto que ele chegue até aqui só. Para o robô não patinar. Então, para a questão das rodas, a gente vai considerar essa força aqui, a força de atrito dinâmica. Força... rapaz. Perdão. Força de atrito estática. Finge que tá certo agora. Perdão aí pela dislexia. Força de atrito estática. O que é a força de atrito estática? Pelas leis lá empíricas, que são leis mais experimentais, o que acontece? A força de atrito estática, isso aqui é estática, beleza? Nossa, que dislexia. Força de atrito estática é igual ao Mi estático vezes a normal. Isso daqui é um valor fixo, depende da superfície, se é borracha no cimento, ou se é borracha no aço, na madeira. Geralmente a gente usa a borracha porque dá uma aderência maior, né? Isso aqui é relacionado à aderência também. Aí o que acontece? A gente quer... Lembra que isso daqui é o máximo, né? Então é essa parte aqui. Então o que a gente quer é que isso aqui seja alto, porque quem está empurrando o robô é a força de atrito estática.
A força tangencial, ela atua no chão. Ela empurra o chão para trás. E o chão que empurra, por ação e reação, o robô para frente. Então, essa força aqui é a força que o seu robô vai ter, praticamente. A força que a roda vai fazer, que a roda vai fazer no chão, e o chão vai empurrar o seu robô, ou seja, a força que a roda vai providenciar, digamos assim, providenciar para o seu robô. Só que essa força, ela tem um limite, e esse limite é esse aqui. Isso aqui depende das superfícies, e isso daqui, a normal, a gente vai ver em equilíbrio de partícula em momento. Essa normal aqui, ela depende do centro de massa, o centro de gravidade do seu robô, onde ele vai ficar. Ele é a reação que o peso do seu robô faz no chão. Digamos que o robô ele faz um peso aqui, né? Ele faz, digamos assim, um peso aqui. Aí o que acontece? O chão vai fazer um peso aqui, do mesmo valor, mesmo módulo, só que a direção contrária. E essa reação que a gente chama de reação normal, força de reação normal. E é essa que é importante para a força de atrito estática. Se o seu robô ele é um Beetle, ele pesa 1,4 kg. 1,4 kg, beleza? Se a gente converter para kgf, né, o peso dele vai ser 1,4 kgf. Beleza? Do seu robô. Assim, vamos dizer que o Mi estático, para esse caso, seu robô lá, o tipo de superfície dele, o Mi estático, deu 0,8. 0,8, ele é adimensional. Aí você precisa da normal para achar a força de atrito estática. Então aqui a gente já tem, ó, força de atrito estática é igual a 0,8 vezes a normal. Vezes a normal. O que acontece? O peso do seu robô é 1,4 kgf. Quilograma-força. O peso é 1,4 kgf. O que acontece? Esse que está aqui atuando não é o peso total do robô. Vamos chamar de pelinha. Pelinha. Porque assim, ó, eu vou fazer um desenho meio tosco assim, ó. Tem uma roda, digamos que o seu robô seja assim, ele tem duas rodas. Ele tem duas rodas, assim, é um quadradinho. E aqui na frente ele tem, sei lá, uma rampinha que apoia no chão. O que acontece? Cada ponto que ele apoia, né, a gente pode separar aqui em três, né? É uma aqui, está apoiada no chão, outra aqui, e outra a gente pode considerar a rampa toda, né? Que está apoiada no chão. São esses três pontos de apoio. Cada ponto de apoio vai ter uma normal diferente. Por quê? Porque o centro de gravidade vai estar aqui. Então, mais para frente a gente vai ver no equilíbrio de partícula e momento, isso aqui é para G, né? No equilíbrio de partícula e momento, como a gente pode calcular essa normal para cada roda. O que eu faria aqui, né? Eu posso dividir aqui por simetria, né? E essas duas eu posso considerar uma normal, entendeu? Uma normal, e para cada uma dessas duas seria essa normal dividido por 2, essa normal linha, né? Ou seja, digamos que esse valor, normal linha, dividido para 2, que isso aqui, n' para 2, né? Ou seja, a normal n igual a n, que é essa normal que é o que interessa, né? Para a gente calcular a FAT para essa roda. Digamos que isso daqui deu mais ou menos, sei lá, 600 gramas. 600 gramas força. Ou a gente pode transformar para kgf, né? 0,6 kg força ou 6 newtons. Isso aqui é newton, é N de newton, não de normal. Beleza? Então, se a gente colocar aqui, né? Se a gente colocar aqui 0,8 vezes... Eu vou deixar em kgf que eu acho mais cômodo, 0,6. Então, se a gente multiplicar aqui, 0,8 vezes 0,6,
0,48 kg força. Como são duas rodas, né? Por simetria a gente considerou que a normal da roda ela é N' sobre 2, né? O N' seria essa parte aqui da normal. A outra seria essa daqui, né? De todas as reações. Então, a gente pode considerar que o que vai para frente aqui, né? As duas forças que empurram o robô para frente valem isso daqui, 0,48, o que dá quase 1 kg, né? 1 kg força. Já essa daqui, ela vai ser contrária ao deslizamento, né? Ela vai ser uma superfície que está arrastando. Ela não vai ser uma roda tracionada, ela vai ser uma superfície que está arrastando. Deixa eu desenhar aqui. Digamos que ele seja assim, né? Bem tosco. Ele está em contato aqui. Bem tosco. O que acontece? Aqui a gente tem justamente isso aqui. Eu estou representando só as que atuam no robô, entendeu? Que é a FAT, força de atrito estática. Que ela está indo, o robô está se movendo nesse sentido aqui. Ela empurra o chão para trás, o chão empurra ela para frente. Então essa aqui é a favor do movimento. Já essa outra aqui, ela é uma superfície que tende a deslizar sobre a outra. Só que ela tende a deslizar, o movimento voltar para cá. Ela tenta fazer o sentido contrário ao deslizamento, né, que é para cá. Ou seja, ela empurra com uma força de atrito aqui no sentido contrário. Agora sim é dinâmica, porque o robô está em movimento. Então, o que vai acontecer? Esse robô ele vai ter essa força para lá e essa para cá. E isso aqui tende a diminuir a velocidade do seu robô e a tração do seu robô. Beleza, para contornar isso, mas por fim, é só uma última, né? A gente já viu como era uma superfície simples, a gente já viu como era uma roda. Agora a gente vai ver a tração numa roda não tracionada. Aqui é o chão. Uma roda boba. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar a rodinha, ser menor que um rodízio. Uma roda boba. Ela se move livremente. O que acontece? Aqui eu não vou colocar as forças, né? Nem todas, né? Eu vou omitir algumas forças. Mas aqui é o sentido do movimento, que ele está ganhando velocidade, né? Está indo para lá. O que acontece? Nesse caso, vai existir uma força de atrito. Uma força de atrito aqui. Uma FAT. Porque assim, ele está indo para lá, a roda ela vai começar a acompanhar por inércia, né? Ela vai continuar acompanhando, ela vai ter que acompanhar. Então esse aqui também é atrito estático, força de atrito estático. Só que a gente pode simplesmente só chamar de resistência ao rolamento. Nesse caso, o que acontece? Quando é no rodízio, a gente pode colocar só assim, ó. Uma forma mais prática de fazer, né? FAT é um coeficiente também, só que vezes normal também. Só que esse coeficiente é na ordem de 0,01, ou seja, é um coeficiente de atrito pequeno. Se a gente considerar o mesmo exemplo aqui, né, só trocando o coeficiente, 0,01, mesma normal que a gente usou, que era 0,6, esse aqui é um 0,6, isso aqui vai dar quanto? Aproximadamente 6 gramas, saiu aqui 6 gramas força, ou seja, é quase desprezível. Então essa vantagem do aqui, só que esse coeficiente aqui nem sempre ele vai ser 0,01, né? Tem que ver
de acordo com cada rodízio. E é isso, mas no futuro, isso que eu tinha que falar sobre a fusão de atrito. Mas no futuro eu vou recorrer de volta a essas explicações, principalmente no vídeo que eu vou fazer sobre o modelo, né? Que eu vou explicar um modelo bem semelhante a esses aqui que eu falei.